Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, podendo aprender com as suas escrituras. Amém? Hoje nós estaremos lendo 1 Coríntios de número 8 e olha só esse ensinamento que Paulo está trazendo para o povo de Coríntio. Ele diz assim, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. E o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ele ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns ainda, habituados com os ídolos, comem esse tipo de alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, este fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, e nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos, dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca também contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Amém? Graças a Deus, meus amados. Essa palavra é uma palavra um pouco complexa, porque Paulo aqui está dizendo, respondendo exatamente algumas perguntas ali dos teus irmãos, ali do povo de Coríntios, sobre as liberdades cristãs que vem aparecendo. Então, tendo como primeiro tema aqui sobre carne de sacrifício a ídolos, naquela antiga cidade lá de Corinto, quando uma pessoa ia, por exemplo, no mercado para comprar um tipo de alimento, uma carne em específico, em meio à carne vendida estava ali algumas partes que haviam sido oferecidas a um deus pagão. Teoricamente, uma porção do sacrifício seria levada pelo Deus, na imaginação deles, e sendo o restante deixado para que os sacerdotes comessem. O que eles não comiam era levado para o mercado. É possível que os cristãos ali que comprassem a carne estivessem inadvertidamente comendo carne oferecida a um falso Deus. Então começaram a surgir duas teorias ali, duas escolhas filosóficas entre eles, ali em Coríntio, que discutiam essa questão. A primeira perspectiva aqui era de que tal carne estava totalmente contaminada por ser coisa de adoração a deuses pagãos, enquanto a outra visão ali sustentava que os cristãos poderiam comer de tal alimento. Então a declaração aqui, meus amados, nós sabemos que todos temos ciência, em relação desses ensinamentos aqui, usado por certos cristãos lá em Coríntios, como afirmação arrogante contra cristãos mais fracos, os que acreditavam que era pecado comer alimentos oferecidos a ídolos, e outros coríntios convertidos a Cristo que consideravam que tais preocupações eram absurdas, pois afirmavam que se os ídolos lá não tinham valor nenhum, então a carne também oferecida a eles poderia ser consumida normalmente. Então Paulo aqui concordava no sentido de que o alimento oferecido a ídolos não estava contaminado, mas queria que os cristãos mais esclarecidos, não ostentassem seu ponto de vista, porque a ciência aqui incha, mas o amor edifica. Esse é um dos 5 ataques de Paulo à arrogância de alguns membros da igreja de Coríntios. Então essas pessoas aqui que estavam menosprezando, através do seu conhecimento, os seus irmãos e as suas irmãs mais fracas na fé, na verdade, eles deveriam usar seu saber, o seu entendimento, para ajudar os outros cristãos na igreja, aqueles que eram mais fracos na fé. Amém? Então ele vai trazendo no discorrer aqui da narrativa que não sabemos nada sobre Deus como nos convém, a menos que nosso conhecimento nos leve a amar os outros. Então a gente vai vendo, meus amados, que aqui os cristãos lá em Coríntios, que alegavam ter conhecimento, eles admitiram prontamente que o ídolo nada é.
Em Isaías 37:19, ele vai falando, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Ele vai trazendo aqui várias explicações. Jeremias 16:20 também é ligado a essa palavra que diz assim: pode o homem mortal fazer os seus próprios deuses? Sim, mas esses não seriam deuses. Portanto, eu lhes ensinarei, desta vez eu lhes ensinarei sobre o meu poder e sobre a minha força. Então saberão que o meu nome é Senhor. Amém? Nosso Deus, meus amados, ele não divide a sua glória, seu poder, sua majestade com ninguém, com nada. Amém? Então só existe um Deus. Deuteronômio 6:4 também, ele é bem específico com isso. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, Para nós amarmos ao Senhor, o nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Isso é o ensinamento de Deus, para que a nossa mente possa estar sempre esclarecida a respeito das coisas. Embora esses deuses lá não sejam verdadeiros, eles existem na mente daqueles que o adoram. E hoje, nos dias de hoje também, tem pessoas que vão criando falsas doutrinas, criando deuses, símbolos, ídolos na mente, e essas pessoas, elas são fracas na fé, então elas não têm o conhecimento. E nós que temos o conhecimento que Deus vai esclarecendo as coisas, temos a obrigação, através do amor, trazer o ensinamento para que essas pessoas verdadeiramente se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, os cristãos instruídos ali, eles estavam corretos em sua visão acerca do ídolo, mas isso não tinha importância. Se os irmãos e as irmãs mais imaturos na fé vissem outros cristãos comendo o manjar oferecido a ídolos, então eles também poderiam fazer isso, violando sua própria consciência por meio de seu conhecimento. Então os cristãos mais maduros, meus amados, estavam levando os mais fracos a tropeçarem. Por isso que Paulo exortou os cristãos mais fortes a demonstrarem amor pelos mais fracos, deixando de levá-los a pecar. Por isso que ele disse: meus amados, se isso faz o teu irmão pecar, então não coma. Se eles estão achando que está tendo divisão entre vocês que são mais esclarecidos, uns falam que pode, outros falam que não pode, então não coma. Não coma para que eles não venham tropeçar, para que eles não venham ficar mais confusos ainda. Amém? Então esse é o significado desta palavra que Paulo estava trazendo sobre o povo de Coríntios. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te ilumine cada dia mais. Agradeço a Deus por todos vocês que estão presentes, ouvindo, tendo a mente esclarecida cada dia mais através da palavra de nosso Deus. Amém? Desejo ao teu coração um bom dia e que Deus te abençoe.